Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Terça-feira, hoje dia de live, estamos aqui para fazer essa live semanal aqui e hoje temos uma convidada que vai fazer a live conosco aqui. A nutricionista Ellen Garcês. Daqui a pouco ela tá chegando aqui. Ela vai falar hoje sobre como aumentar consciência e vibração por meio da nossa alimentação. Olha só que tema interessante. Eu mesma não havia ouvido falar sobre isso. Até um dia que eu ouvi um trecho de uma palestra da Ellen e me interessei nesse assunto. E aí eu pensei, caramba, né? Teria que trazer essa nutricionista para minha live também de terça-feira para ela esclarecer para nós sobre isso. Ela acabou de chegar aqui, eu vou enviar o convite para ela. Daqui a pouco ela vai estar aqui, então. É maravilhoso. Só o trechinho da palestra dela que eu ouvi, eu já fiquei encantada. Oi, Ellen, Olá, tudo bem? Fátima, tudo bom? Que bom, que Aí. feliz em ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço pelo convite. Vamos lá falar desse tema que eu gosto bastante, que é sobre a expansão da Eu já estava consciência. fazendo a abertura aqui, já estava vendo, já estava falando para o pessoal aqui o tema da palestra, da live, e falando que eu tinha assistido um pedacinho de uma palestra sua e que eu fiquei encantada com esse assunto, né? E aí, tanto que eu te procurei, né, para você vir falar mais sobre isso, porque isso aí é tema até para mais que uma live, né? Mas vamos ver o que que a gente consegue desenrolar aqui durante uns 45 minutinhos, se você tiver esse tempo, a gente Sim, pode falar. Pode se apresentar, fica à vontade. A palavra é sua tô agora. tomando meu chá aqui de manhã. Então, vamos lá. Primeiro, Fátima, obrigada pelo convite, né, para estar falando sobre esse tema que é muito importante, que é a expansão de consciência por meio da alimentação. Vou falar um pouco das minhas formações. Então, eu sou nutricionista, sou doutora em educação física. Hoje, eu também tenho uma formação em coach criacional. Eu estou com uma formação em terapeuta, neuroterapeuta Hertz, então é justamente nessa área também da vibração. E atuo como mentora de mulheres que querem realmente cuidar do corpo e da mente, né? Ter um corpo forte, uma mente forte. Principalmente para quem já passou aí dos 40 anos, que começa a perceber, né, as mudanças hormonais. Então, a gente precisa estar mais atento ainda para a alimentação. Então, o que é assim, a expansão de consciência, né? Quando a gente fala, parece que para quem não vive essa realidade, acha que é uma coisa muito fora. Ah, mas eu nem estou buscando isso. Mas a expansão da consciência, na verdade, é você ter domínio sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que você vive todos os dias e você sair do piloto automático, de Uhum, ver a vida passando, sem você realmente vivê-la. É aquela pessoa que uhum. chega no final de semana, você não consegue falar assim, o que aconteceu de diferente? Ah, nossa, já chegou sexta. E aí passou mais uma semana inteira. Então, isso é a expansão de consciência. É trazer você para o estado mesmo presente. E como que a alimentação pode interferir nisso? Quanto mais você tem uma expansão de consciência, maior é a sua frequência. Uhum. A frequência vibracional é uma frequência que todos nós temos. É como se fosse a nossa assinatura. Sabe aquela sensação que a gente tem quando alguém chega e você não sabe nem por que você gosta daquela pessoa? Ou de repente uma pessoa chegou, parece que o ambiente ficou mais denso, ficou mais pesado. Isso é um campo vibracional que a pessoa emite de acordo com a emoção dela. Existe E a uma outra pessoa absorve também conforme a emoção dela, né? Exatamente. E aí você interpreta de acordo com o teu nível de emoção. O que Uhum, acontece? Existe uma escala, né, de Hawkins que justamente mostra a quantidade da vibração e está relacionada às emoções. Então, quanto uhum, mais você aumenta as tuas emoções, são emoções boas, né? Amor, alegria, paz.
você vibra mais alto. Já uma pessoa que está no ódio, ela está na culpa, ela está na vergonha, o campo de vibração dela é contraído, é muito baixo. Uhum. É aquela pessoa que você sente que ela até suga a sua energia. Porque se você está muito grande, a pessoa chega, existe um contraste de energia, acaba ali sugando a sua energia. Para quem aí é cristão igual eu sou também, Fátima, acredito que seja, tem alguns Uhum. estudos que mostram que Jesus Cristo, como ele vibrava em altas vibrações mesmo, por isso que as pessoas a quilômetros de distância sentiam a presença dele. Porque o Já campo de senti. vibração dele era para mais de 3 metros. Então, antes dele chegar, ele já chegava com a energia dele. Olha quão poderoso é isso. Nossa. E nós podemos ter isso também na nossa vida, desde que a gente comece a se alinhar. Uhum. Uma das maneiras que a gente pode fazer isso é por meio da alimentação. E por Uhum. que, né, dessa alimentação? Aí eu vou explicar. Qual que é a função hoje, né, que todo mundo pensa em relação a uma alimentação? Ah, eu preciso comer se eu estou com dieta, se eu estou acima do peso, se eu quero ganhar massa muscular. Sim, a nutrição ela tem esse papel importantíssimo para Uhum. você nutrir o seu corpo. Ou seja, você dá os nutrientes necessários para que você tenha produção de energia, seu corpo produza os hormônios, faça as reparações necessárias e faça também a produção adequada, por exemplo, dos neurotransmissores, que são Uhum. justamente aquelas substâncias dentro da nossa mente que geram a sensação do prazer, do bem-estar, da alegria. E o que muitas pessoas hoje buscam nos alimentos, em alguns alimentos, substituir isso que eu Uhum. falo assim, Fátima, que é a fórmula mágica. São os alimentos industrializados. Eles têm gordura, tem sal e açúcar junto, coisa que na natureza não tem. Sim. Então essa mistura, ela causa uma sensação de prazer muito grande e que a pessoa fica meio que viciada e dependente disso. Se ela não sabe e ela tem uma mente ainda que não está expandida, ela acaba buscando cada vez mais o prazer na comida e acaba desenvolvendo uma relação ruim com a comida. Bom, isso Uhum. grande parte das pessoas já sabem. Ok, agora vamos para a segunda parte. É que cada alimento, assim como nós, cada alimento tem a sua frequência vibracional. Então, Nossa. cada alimento tem a sua assinatura energética. Então, se eu estou querendo, por exemplo, expandir a minha mente, eu quero aumentar a minha energia, é a mesma coisa que a gente falou ali no início. Se eu tô super alegre e eu começo a conviver com pessoas que só estão ali na culpa, na raiva, na, na vergonha, o que acontece? Sua energia começa a ser drenada. Aos poucos, se Uhum. você não blindar muito bem a tua mente, o teu corpo, você acaba abaixando a tua frequência porque tá saindo a energia de você. Uhum. Os alimentos, eles fazem a mesma coisa. Quando a gente come um alimento, ele vai ser, sim, um nutriente para você comer, para você ter todos os nutrientes necessários, calorias, mas você está comendo a energia daquele alimento também, a energia vital daquele alimento. E aí, essa energia vital, ela vai fazer ali uma somatória, né? Você vai colocar no crédito a sua energia, ou seja, aumentando mais, ou você está colocando no débito. Como que a gente coloca no crédito? Todas as vezes que a gente está comendo cada vez alimentos mais naturais. Vamos colocar numa escala, né, de prioridades aí de alimentos que tenham mais vibração. Primeiro, aquele, claro, mais limpo possível de pesticidas, de agrotóxicos. Isso é claro, né? Se ele não tem contaminação assim nenhuma. Alimentos que você acabou de coletar. Então, olha que legal. Se você tem ali uma fruta na sua casa, você catou aquela fruta ali e comeu, ela tá cheia de energia vital. Diferente de uma fruta que está há mais tempo no expositor do supermercado. Mas isso aqui, assim, vai diminuindo um pouco. Mas mesmo assim, esses alimentos que estão lá no supermercado, eles têm
uma carga energética muito grande, mesmo os que não sejam orgânicos. Porque nessa Uhum. questão de ser orgânico, você pode, por exemplo, se você comprou um alimento que não é orgânico, fazer algumas limpezas para diminuir a quantidade de produtos ali agrotóxicos, né, que tem nesse alimento. Uhum. Então há aí uma atenuação. Então, eu estava até lendo um livro, né, que não é nem em português, mas a pessoa fala justamente isso, que se você mesmo comer um alimento que ele tem um pouco de agrotóxico, esse agrotóxico ele não é capaz de diminuir essa assinatura energética que aquele alimento tem. Então é importante você se alimentar disso, porque você vai estar aumentando aí a sua energia de vital, energia de vida, né? O pranayama, como algumas pessoas falam, né? No yoga, né? Vou absorver a energia do sol, essa respiração, que é o pranayama. A gente está também absorvendo essa energia que vem do sol quando você come esse alimento. O sol Uhum. é uma boa fonte de energia para nós. É só a gente verificar, né? Nos dias que a gente não está tempos muito nublados, as pessoas, né, regiões mais frias, as pessoas são mais tristes, porque essa energia precisa ser absorvida. Por outro lado, e se eu estiver muito rápida, tá, Fátima, você vai. Eu vou falando tudo, depois a gente dá uma pausa, você faz as suas perguntas aí. Vou agora falar dos alimentos que não têm energia. Então, se a gente for falar numa escala, né, de alimentos, quanto mais naturais, aí vamos colocar até pela tabela do Guia Brasileiro de Alimentos. No Guia Brasileiro de Alimentos, nós temos alimentos in natura, ou seja, aquele que o homem mexeu menos. O que seria isso? Ou realmente, por exemplo, a mandioca que você comprou ali com casca. Agora, um alimento levemente processado é, por exemplo, a mandioca descascada, um arroz empacotado, feijão. Esses estão ok, tem muita energia. Aí nós temos os alimentos que são processados. É aquele, por exemplo, uma carne que você já comprou, né? Que o animal já foi abatido, tá limpo ali, você comprou. Esse já vai ter um pouco menos de energia. Aí nós temos os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados são todos esses que são prontos para o consumo. Então, esses pães, as bolachinhas, os pratos prontos, as pizzas congeladas, esses temperos prontos, tudo que eu falo assim, que tem os antes, né? Corantes, conservantes, adoçantes, todos esses produtos que você lê ali nos rótulos e você nem sabe o que tem ali, de tanto produto artificial. Esse Uhum. ultraprocessado não tem energia. Inclusive, tem um estudo ele é da Universidade de Washington, se eu não me engano, é lá nos Estados Unidos. Ele fez, em 92, um estudo e ele foi medindo a frequência desses alimentos de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável tinha ali em torno de 50 a 60 mil hertz, vamos supor. E aí ele foi medindo os alimentos. Quanto mais saudáveis eram os alimentos, mais alto era essa energia em hertz medida. Esses alimentos, aí ele foi medindo os ultraprocessados. Não tinha quase nada. Tinha um, tinha zero. Ele mediu, por exemplo, o McDonald's, era zero, Nossa. né? O McDonald's é o mais comum porque a gente fala, mas é todos os tipos de lanche. Então, imagina uma pessoa que a base da alimentação dela é isso. Ela está se desnutrindo duas vezes pelas questões mesmo básicas que a gente falou sobre a nutrição, de dar os nutrientes corretos para o seu corpo, e porque você está comendo um alimento que está drenando a sua energia de vida. E aí você acaba ficando refém desse alimento, porque você está se sentindo cansado, você começa a se sentir desnutrida, vem a desnutrição física, seus neurotransmissores não funcionam, você fica mais dependente desse alimento. E quanto mais dependente desse alimento, a tua vida vai ficando cada vez pior. A tua saúde vai ficando pior, o teu humor vai ficando pior, o seu desempenho no trabalho vai piorando. Então acaba ficando uma cascata de coisas que acontecem. E aí a gente pensa assim, se ele está drenando a minha energia, e aí por que mudar?
muitas vezes vai ser difícil a pessoa falar assim, ah, é difícil mudar. Porque ela vai exigir um nível de esforço energético grande. Porque imagina, você tá com uma energia baixa. Você tá ali vibrando baixo, abaixo de raiva, medo, culpa, comendo esses tipos de alimentos. Existe um campo seu vibracional baixo, existe o campo vibracional do alimento. Então, se a gente for pensar o seguinte, semelhante atrai semelhante, não é verdade? E opostos se Uhum. repelem. Então, a pessoa que está nessa, com a depressão, ela olha lá aquele chocolate ao leite, que só tem gordura e açúcar, de cacau não tem nada, ela vai falar, esse que eu preciso mesmo. Aí ela vai olhar um 90%, que é 90% cacau, ela vai falar o quê? Não, eu não gosto desse daí. Por quê? Não tem sabor. Não vai ter sabor. Tanto a parte do paladar, que vai precisar ser estimulado, quanto a parte emocional. E aí é nisso que a pessoa precisa se blindar quando ela está nessa situação. Se ela vai buscar só uma alimentação, uma dieta, ela vai provavelmente atrapalhar, porque ela não consegue, por uma questão mesmo que ela tá, o olhar dela, a energia dela, a vibração dela tá pedindo esse tipo de alimento. Então, ela precisa trabalhar um equilíbrio mental, emocional, a parte energética, para poder ir subindo essa escadinha aos poucos. Porque também não adianta. A pessoa está vibrando ali muito baixo, ela querer no outro dia, ela dá um salto e tá super bem. É o 880, né? Não, hoje eu comi certo, amanhã eu comi errado e pronto, eu desisti. Existe aí uma escada de evolução mesmo que a pessoa vai ter que passar. Então, a alimentação, ela tem todo esse passo. Agora, vamos considerar o que, por que que a alimentação traz essa expansão de consciência? Fora tudo que eu falei. Porque cada alimento que você comer é uma escolha que você está fazendo, consciente ou inconsciente. As pessoas vão no piloto automático, ela está comendo ali de maneira automática, ela não está tendo controle de nada na vida dela. Por outro lado, quando ela começa a escolher esses alimentos e ter, né, a atenção plena, que é uma prática, né, do comer consciente, ela começa a ver o que mais na vida dela está no piloto automático. Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, o caminho da evolução é o mesmo. Tem pessoas que vão, por exemplo, para o exercício, se abre para esse caminho, ela adota a alimentação depois. Tem gente que vai pela alimentação, adota o exercício. Tem gente que vai pela meditação e depois agrega a alimentação e o exercício. Quando a pessoa entende esse caminho, ela não tem mais volta. Quando a pessoa busca, né? Tá faltando alguma coisa em mim, tá faltando alguma coisa em mim. A alimentação, ela traz isso. E aí os outros benefícios, né, que a gente pode ter, né, listando entre vários, né, a gente falou do nutrir o corpo. Então, quando a gente começa também a alimentar de maneira adequada, e aí, até eu gosto de reforçar isso. Ah, Ellen, mas eu ainda não como tão certo. Mas seja grato pelo que você tem hoje dentro do teu prato. Isso faz toda a diferença. O agradecer. Hoje as pessoas sentam, começam a comer, não tem esse momento de vou me conectar comigo mesmo e com algo superior. E aí vai de acordo com a fé de cada um, né? A espiritualidade, cada um exerça a sua. Todos levam a um lugar só. Isso eu tenho certeza. Um caminho é único, que é o todo. Então, o momento que você senta ali e agradece, mesmo que hoje eu não comi tão adequadamente, mas eu sentei e eu agradeci. Você começa também a ajudar você a elevar ali a tua frequência, a tua energia, porque a gratidão, quando ela vem do coração mesmo, ela é capaz sim de mover e fazer com que a gente comece a elevar a nossa energia de vida. O
exercício físico também vai ter esse suporte por meio da alimentação. Então, a gente falou do nutrir, do conectar com a espiritualidade, dar suporte ao exercício físico e o suporte mental, porque é a questão dos neurotransmissores, e aí por isso que eu falo muito para as mulheres que depois dos 35 anos a gente precisa ter um cuidado maior, porque os hormônios estão em declínio, e aí você acha que, tô ficando mais triste e tal. É por uma questão que você está com desajuste do neurotransmissor. Não necessariamente você precise de um antidepressivo, um ansiolítico, um remedinho ali para melhorar o teu humor. É adequar a alimentação. E por fim, né, a gente sabe que essa nutrição ela vai dar um suporte para o seu trabalho. Então, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que tem essa energia boa, as oportunidades se abrem para ela, né? Ela começa a atrair mais coisas boas para a vida dela do que as coisas que ela não gostaria. Só que do mesmo jeito que eu tô muito triste, eu tô pensando, eu não cuido do meu corpo, eu negligencio a minha alimentação, eu me olho no espelho e não gosto do que eu tô vendo. Então, tudo isso vai somatizando e abaixando a nossa energia. E aí, a gente Não. precisa cuidar disso. Porque as pessoas, elas só veem o que a gente está demonstrando. Você já viu aquelas questões que às vezes a gente sai, tá com uma manchinha que é só a gente que tá vendo? Mas você passa o dia inteirinho com aquele negócio ali, todo mundo vai ver. Entendeu? Até que É. alguém vê, você passou por 20. Uma pessoa viu, aí você fala, viu? Todo mundo tava olhando. Porque você ficou buscando essa situação na vida. E tudo isso é energia. Então, a alimentação ela vem nesse sentido, para ajudar você a sair dessa situação de que está aí contraindo esse campo, está tendo as coisas mais difíceis. Hoje, né, a mulher acha que tem que trabalhar muito, muito esforço e deixar a saúde de lado, deixar a família de lado. Não precisa ser assim, né? Isso aí é um campo de contração. Inclusive, quando eu tenho um rastreamento, eu mando para as mulheres que estão me seguindo, faça o seu rastreamento metabólico, energético de performance. Normalmente é uma cascata. Quando um está ruim, os outros três estão ruins, porque é conectado, né? Se o meu metabolismo está ruim, a minha energia e as minhas emoções estão ruins, a minha performance no trabalho está ruim. Então, assim, é uma cadeira com três pernas. Então, se uma está quebrada, as outras estão pendendo e uma hora elas vão também não aguentar mais. E é a hora que se instala uma doença. Então, as doenças vêm por somatizações, né? De Sim. negligências que a gente faz com a nossa saúde. E é Sim. assim, falei bastante coisa, Fátima. Quer fazer alguma pergunta enquanto eu tomo uma água aqui? Eu saí disparando, né? Igual um canhão aqui. Muita informação, meu Deus do céu. Eu catei umas coisas aqui, anotei A umas gente coisas aqui, mas vai revisando também. nossa, é bastante coisa mesmo. Eu imaginei que seria, mas assim, eu acho que as pessoas que estão aqui também assistindo, se querem fazer alguma pergunta também, ou depois, se quiserem também, as pessoas que assistir posteriormente esse vídeo aqui, se quiserem deixar perguntas lá nos comentários do vídeo também, podem deixar, a gente vai deixar a live salva. E aí a gente vai respondendo lá também nos comentários, porque a live é um tema muito novo. Para mim também foi, como eu disse, né, foi uma surpresa. E eu já tenho algum conhecimento assim na energia viva, na energia não, na alimentação viva, na alimentação mais natural, né? Essa parte assim eu trabalho bastante, assim, eu consumo bastante, eu prezo bastante pela alimentação, principalmente a minha alimentação, mas a da família também, mas muitos da família não aderiram a alguns alimentos, né, que eu estou consumindo, não aderiram, ou a alguma maneira de processamento, ou de preparação do alimento, que eu também prezo muito, porque eu acho que isso tem muito a ver, como você já falou ali, a maneira de preparar. Quanto mais ele passa pela mão do ser humano, né, mais ele vai perdendo essa energia vital. Eu falava, na verdade, não em energia, eu falava em nutriente, vitaminas, sais minerais, né?
Mas vendo por esse lado, vendo essa parte assim que você citou da energia dos alimentos, isso faz toda a lógica, né? Faz toda a lógica, porque quanto mais a gente trabalha um alimento, quanto mais a gente move ele, mexe com ele, processa ele, pica ele, cozinha, congela, descongela, mais ele vai perdendo nutrientes, vitaminas, minerais e, claro, vai perdendo essa energia, que é essa conectividade que esse alimento tem com os as quatro maiores forças, né? Que é o fogo, como é que é? O calor, a terra, a água e o ar. Então, eles têm essa energia, né? Do calor do sol, da terra, dos nutrientes da terra, do ar. Essa energia toda eles têm no alimento. No momento que a gente mexe muito com ele, ele não vai mais manter aqueles nutrientes. Mas uma das minhas dúvidas era assim, você citou também esses pratos prontos, essas viendas, muitas pessoas preparam o alimento em casa para congelar ele, e preparam ele da forma mais natural possível, né? Congelam ele, que acelera aquele processo de congelamento, depois descongelam para ingerir o alimento, porque acham que o alimento é mais saudável do que eles comprar um alimento que eles não sabem nem como que é feito. Mas aí o que você teria a dizer sobre esses alimentos? Você já falou que eles perdem bastante essa energia vital, mas no caso, esses alimentos, se fossem ser feito um raio-x ali daquele alimento para ver os hertz de energia que tivesse, tem ainda energia também nesse alimento? E a energia, ela tem a ver com os nutrientes, vitaminas e minerais também, ou ela é classificada num outro patamar, assim? Perde a energia, mas não perde os nutrientes, minerais e vitaminas. Então, boa pergunta. Fátima, vamos colocar, por exemplo, um alimento pronto para consumo da indústria, né? Então, foi feito em grande escala. Esse alimento ficou dias lá pronto, né? Na verdade, colheita até chegar na indústria e fazer. Ele vai ter uma carga ali de vários aditivos químicos. Então, por isso que eles são praticamente zero de nutrientes. Porque ali, do que se tem mesmo de nutriente, é pouquíssimas coisas. Então, e aí se a gente considerar, né? Nutriente ali vai ter mais antinutrientes do que nutrientes. Então, é um alimento que inflama o seu corpo, que tem excesso desses aditivos, sal, açúcar. E na energia vital, como ele foi muito manipulado, ele perde também. Agora vamos considerar que por exemplo, eu vou preparar minhas marmitas na minha casa. Então eu Uhum, comprei os alimentos lá no supermercado, na feira. Eu não tinha falado isso, mas até estava lembrando. O que interfere também na energia do alimento é eu não cozinhar demais esse alimento. Então eu deixar ele al dente, né? Quanto mais você cozinha, e aí eu vou falar das duas vertentes, nutrientes e também a parte energética. uhum, De todas as formas, para conservar nutrientes e também energia vital, não pode se cozinhar muito nenhum alimento, para uhum, ele ficar ali mole demais, né? Falando aí nas verduras, uhum, tá? Você congelar elas não vai perder essa energia, por quê? Aí eu vou colocar uma outra questão. A tua intenção preparando o teu alimento também influencia. Então você tá. Lembra quando falava assim, né? A avó, né? Ela falava, preparei essa comidinha aqui com amor para você. Então, quando sim. você prepara com muito carinho a tua refeição, não tá preparando com raiva, brava, obrigado. Não. Você realmente ali tirou um dia para se preparar. Você adiciona também essa energia boa sua dentro daquele alimento. Você dá uma carga maior nele. Uhum, O problema é o descongelamento. Tem que ser na panela e não no micro-ondas. Então, o micro-ondas, né, que é o vilão aí nessa história, que é uma facilidade que a gente tem, né, no dia a dia, mas que ele, nesse sentido da energia, ele tem sim um impacto, porque ele é a onda, gente. Como que o micro-ondas aquece? Ele aquece por ondas. Então, ele acaba ali, vamos colocar assim,
diminuindo ou até, dependendo, destruindo as ondas, né, dessa energia vital que tem nesse alimento. Então, esse que seria o grande questão. Melhor seria aquecer depois esse alimento na hora que você fosse comer, de uma maneira na panela mesmo, né? Volta com o alimento ali e aquece no banho-maria, né? Eu sei que no dia a dia, às vezes, vai colocar no micro-ondas, mas aquele 80% da sua semana você não comer alimentos esquentados em micro-ondas vai fazer toda a diferença. Na questão de nutrientes, não. Você esquenta lá no micro-ondas, você preserva. Mas uma questão energética, sim. Uhum, Aí que diferencia, entendeu? uhum, No congelamento, para os nutrientes, é a mesma coisa, né? Você congelar no al dente, né? Não cozinhar demais e congelar certinho, respeitando o tempo de cada alimento, não perde nutrientes também. Não tanto assim que não valeria a pena. Quando a gente fala assim, hoje nessa rotina que a gente tem, vai perder um pouquinho, mas é melhor você perder esse pouquinho, tá garantindo que você tá comendo ali, do que comer na rua e comer qualquer coisa. Entendeu? sim, Aí você pensa nesse qualquer coisa. Ah, eu vou lá, como um salgado, como uma besteira. Você nem sabe como a pessoa fez, né? Não vou nem falar que é da parte higiênica. Mas quanto tempo que esse alimento está ali exposto, ele já foi muito manuseado, ele não vai te nutrir nem na tua parte energética e nem na tua parte realmente física, né? O teu corpo físico e o teu corpo energético, que são duas coisas diferentes. Então, a nutrição, ela sim, pode vir nutrindo esses dois, desde que você se permita a ter uma alimentação na consciência de escolher os alimentos adequados, sair dessa sintonia desses alimentos que não são tão saudáveis. E aí existem, fora os alimentos ultraprocessados, alimentos que realmente diminuem também. O álcool diminui a energia vital, o excesso de café, né, que hoje as pessoas estão aí muito dependentes de café, excesso de café também abaixa a sua energia, também polui ainda mais se for esses cafés aí, né, que estão aí nas prateleiras, a maioria é de péssima qualidade, também vai abaixar a tua energia, alimentos, né, processados demais, frituras, vai abaixar a tua energia, alimentos que sejam assim, por exemplo, eu falo até que o glúten em si, porque não existe, né, um alimento hoje quase no mundo, um glúten, um trigo que seja o trigo lá, né, de antigamente. As pessoas falam, ah, mas na Bíblia as pessoas comiam pão, mas aquele trigo lá não é mais o mesmo que a gente tem hoje. Foi mudado geneticamente. E claro, ai, travou aqui para mim. Fátima, oi, voltou? oi, voltou? Voltou Ah, agora, eu acho. Aí. E claro, né, alimentos transgênicos. Então aí entra, por exemplo, os óleos vegetais. Os óleos vegetais são transgênicos, né? Óleo de soja. Então, sim, quem está se preocupando aí em fazer uma alimentação à base de azeite, de óleo de coco, de óleo de abacate, outras aí sementes e como óleo de gergelim, óleo de abóbora, enfim, tem várias opções aí. Se você cozinha moderadamente com pouco óleo, não vai pesar nada o orçamento e fazer aí a sua comida com azeite. Agora, quem pensa nas frituras, né, aí vai falar, não, eu tenho que usar o óleo. Aí já está com o pensamento que não deveria, porque fritura não faz bem. Então, quer comer, deixa para ter. São coisas que eu falo assim, sabe, Fátima? Deixa para ter na fora da sua casa. Você vai para um evento, você não controla, entendeu? O que você não uhum, controla é lá fora. É um evento que você vai, em um lugar distante que não tem outras opções. uhum. Mas o que você controla tá aí na tua mão, o teu poder, né? O poder de E o você que, é, se e o que você nutrir. não tem, o que você não tem em casa, ou o que você não tem à frente dos seus olhos, o que os olhos não veem, o coração não sente, ou o estômago não pede, né? Também. Exatamente. E a alimentação. Hoje, o que acontece? Eu falo assim, ou você está colocando o alimento que está sendo o teu remédio,
né? E a tua cura, ou você está se envenenando todo dia. E hoje, grande parte das pessoas estão tomando microdoses de venenos aí, nesses alimentos, drenando a energia, depois busca um medicamento. Aí o medicamento te piora mais, que te leva a outro medicamento. E aí a pessoa só vai aumentando a lista de medicamento a cada dia Medicamento. mais. E Vai aí é o que eu falo, intoxicando. sabe? Fátima, se você buscar na internet, as grandes indústrias de alimentos, desses alimentos ultraprocessados, elas também são as donas das grandes farmacêuticas. Uhum, Coincidência, né? Ela te uhum. dá o alimento que te prejudica e depois te vende a falsa cura. E você É, fica nesse ciclo. nessa Tanto que eles. gangorra, né? Sai de um, entra no outro. E as gorduras ali, você falaste das gorduras, assim, dos azeites, dos azeites e dos óleos, né? De soja, de óleo de gergelim, de abóbora, de coco. Hum, E a manteiga ghee, que é extraída da lactose, que é feita só manteiga, assim, sim, não, se a gente faz. também é boa. Essa é Entendeu? boa também, né? A manteiga, você pode. Tem aquelas banhas de porco, né? Que é feito de uma maneira mais caseira também, Aham. sem aditivo químico também é legal. É mais O que não é saudável do que o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, né? o famoso óleo de canola, né? Que foi vendido. Só que canola é uma planta que nem é comestível, então como é que o É, óleo dela seria? Entendeu? sim. E ela é Então uma é uma planta coisa que foi criada, né? Na verdade, não é uma planta que se originou da natureza, né? É uma planta que foi criada, foi uma planta exatamente. transgênica, né? Então, é bem complicado isso. E porque a manteiga ghee, eu faço ela, eu produzo ela em casa. E eu uso ela também em alguns Uhum. alimentos, eu uso ela. E agora eu comecei a comercializar ela na feira também. E as pessoas às vezes perguntam: ah, mas é muita gordura isso, é muito prejudicial para a saúde essa gordura. Porque ela é bem gordurosa, né? Na verdade, a gente retira toda a lactose dela, fica só a manteiga, só a gordura mesmo, né? Mas Uhum. a gente usa pouquinho, né? A gente não precisa usar muito. E ela dá um sabor muito bom nos purê de batata, até no arroz, assim, num refogadinho que tu faz, ou até para comer no pão. Ela, agora eu tô botando um pouquinho de sal nela, assim, e vendendo também já prontinha para quem quer para comer no pão. Então, assim, era uma dúvida minha que eu tinha também. Daí pensei, vou perguntar, ela deve ter essa informação também. Porque a manteiga ghee comprada no mercado já é diferente, ela também já tem aditivos junto, né? Ela não é natural. A minha que eu faço é natural. Então, assim, essa era uma das dúvidas que eu tinha. E daí ali você falasse, uma hora ali você falou dos alimentos que não tem nada de energia. Seria, então, os ultraprocessados, né? Aquela parte eu meio me perdi um pouco. Seriam os ultraprocessados, tipo os biscoitos, os embutidos, essas coisas assim que passaram por várias técnicas de Processos. produção. Passaram Tá. por. Ela já tem, assim, dentro dela ali, se você for ver a quantidade de alimentos, ele não tem mais nem 50%. Às vezes é Uhum, 10%, é 20% do alimento. Aqueles, por exemplo, suco que as pessoas compram achando que é suco, que é néctar, né? Se ela uhum, lê lá, tá escrito assim, 10% de fruta, e olhe lá, não vai ter uhum. quase nenhum tipo de frequência ali, de energia daquele alimento. Vai ter o valor Sim, calórico, né? O valor calórico ele se mantém, sim. mas essa energia para o seu corpo espiritual ele não sustenta. E aí E a nem os pessoa. nutrientes não são muitos também, né? As vitaminas também não são muitos, porque 10%, 20% é pouco, né? E no caso, a gente fazendo o alimento, por exemplo, em casa, eu faço também biscoitos, faço cucas, pães, essas coisas assim para comercializar. Aí já é bem diferente porque não vai nada de conservante, não vai essas outras coisas. Aí ele já é mais natural um pouco também, né? Não é aquele ultra processado. Mas no caso, assim, se alguém fosse me perguntar assim, a tua bolacha, né, por exemplo, o teu biscoito,
Tem energia? O que eu responderia nesse caso? Então, Fátima, se a gente for colocar isso numa pirâmide, né? Tá. E nessa pirâmide, vamos colocar uma pirâmide invertida, né? Onde a gente tem muitos nutrientes, né? Uma pirâmide grande ali, e os que não Aham. tem quase nada. É óbvio que Tá. aqueles ultraprocessados ali vão estar ali naquela basezinha de não ter de zero para nada. Aham. Lá Lá embaixo. na, lá na ponta, como grande fonte de energia, tem os nutrientes, os alimentos naturais, né? Depois Uhum. vem aqueles empacotados ali só. Tudo que está no meio ali, que foi manuseado, ele vai ter menos, lógico, que os alimentos, mas vai ter um pouco mais. Não vai ser um alimento super energético na parte espiritual, vamos supor, da tua frequência, porque provavelmente ele tem adição de açúcar. Açúcar, ele é um alimento que também é baixa frequência das pessoas. Uhum. Então, ele é Açúcar e o adoçante, é glúten, óbvio. né? Açúcar e o Isso. glúten. E aí, tudo que tem adição disso, ele já vai ter uma quantidade menor. Sim. Mas entre eu comer, eu quero comer uma bolacha, né? Deu uma vontade de comer de vez em quando uma bolacha. Eu comer uma que foi feita caseira, por uma agricultura familiar, uma pessoa, né, de casa. Ou eu comer o biscoito lá do supermercado, né, empacotado para durar 3, 4 anos na prateleira, é diferente, entendeu? Então, se eu tenho essas vontades de vez em quando, vá comprar, por exemplo, seus produtos, produtos caseiros, produtos de agricultores. E claro, né, Fátima, o que você vai falar para a pessoa? Quando você fez ali, qual que era a tua frequência? Olha, aqui vai ter a Ah, minha frequência do meu amor, do meu cuidado. Então, assim, o alimento, ele sim é processado, mas aqui eu estou te dando uma opção muito mais saudável para você matar a sua vontade de comer esses alimentos. E, claro, tá cheio e tá repleto aí do meu carinho e do meu amor feito para os meus clientes. até Entendeu? Isso faz toda a porque diferença. até porque o alimento feito assim por uma indústria caseira, assim, como a gente faz, ele é um alimento artesanal. Então a gente Exatamente. está ali com aquele alimento, o toque físico no alimento, não é uma máquina que está ali, que nem as grandes indústrias têm as máquinas, aqueles alimentos rolam naquelas esteiras, né? Uhum. Aquilo Entra nem, na nem vai forminha na e pronto. mão, né? Nem vai na mão às vezes da pessoa que está fazendo, joga tudo lá dentro da máquina, amassa tudo, já sai da máquina, já vai para uma esteira, já vai modelando, já vai. É incrível a gente olhar aquilo, né? Então, assim, eu acho que falando-se de energia que a gente bota no alimento, eu acho que então o alimento artesanal deve ser cheio de energia, porque olha, Porque vai depender da energia da pessoa, né? O que ela fez. O carinho, o cuidado, a gratidão, né? Amor de fazer as coisas. Tudo que a gente faz com amor, as coisas, né, rendem mais. Né? O sim, trabalho, quando a sim. gente trabalha com amor. Esse aí é o seu trabalho, né? Então, você É. coloca o teu amor, tua dedicação. Então, E as é, e é pessoas percebem. preciso, é preciso a gente fazer isso, porque se a gente não faz isso, o resultado não é perfeito. Porque tem dias, às vezes, que a gente sente que a energia não tá boa, ou às vezes até o tempo não tá bom, que nem você falou, né? Precisa, às vezes, do sol, um dia bonito, um dia que tá tranquilo. Às vezes dá aqueles dias de vendaval, aqueles dias de chuva, aqueles dias, assim, que a gente tá com frio, ou que parece que não rende o trabalho, né? Às vezes as coisas naqueles dias também não ficam perfeitas, não ficam gostosas. Então também já dá para perceber ali que tem a ver com a energia. Até às vezes eu comento com as gurias que me ajudam, né, a fazer as coisas. Às vezes assim as coisas fluem, a gente faz e rende. Aí eu digo assim para elas: hoje a energia tava boa, né? Que tudo Exatamente rendeu, isso. que tudo ficou perfeito, que tudo deu certo, né? E eu acredito muito nisso, porque eu acho que tem muito a ver, né? Tem muito a ver a energia da pessoa. Mas assim, nossa, eu fiquei assim muito feliz com todas essas informações aí. Eu acho que vai surgir dúvidas ainda, porque olha, algumas coisas ali que eu então anotei que eu achei muito interessante ali, que você falou, né, sobre semelhantes atrai semelhante, opostos se repelem, né? E a gente sempre ouvia falar, né?
E opostos se atraem, né? E depois que a gente começa a estudar frequência, né? Eu também, quando eu comecei a estudar física quântica e essa parte das frequências, e de repente, assim, demorou a entrar na minha cabeça isso, que semelhantes se atraem e opostos se repelem, né? Então, isso eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, se você tem como, assim, dar um parecer nisso, não só, no caso, nos alimentos ali, relacionando com o alimento, mas relacionando também com frequência humana, assim, pessoas, o comportamento das pessoas. O que que você teria a dizer sobre isso também, que semelhantes se atraem e opostos se repelem? É porque a gente muitas vezes só pensa em comportamentos ou nas características físicas, né? Vamos supor, nossa, ela gosta de fazer exercício e o cara não gosta. Eles são os opostos e se atraíram. Não é isso que a gente pensa? Porque a gente vê essas características. Mas o que a gente está falando aqui, eles eram opostos em hábitos, mas são semelhantes em frequência. Entendeu? Porque aquela moça pode fazer um hábito de fazer um exercício físico, por exemplo, nesse contexto que eu deixei, e aí, mas ela tem baixa autoestima, ela não gosta dela mesma, ela né, não se aceita, tudo, tem uma vibração baixa. E o rapaz ali não gosta de fazer exercício físico, se olha no espelho, se compara com os outros homens e também tem uma frequência baixa. Então, os dois se atraíram, mesmo eles sendo fisicamente o oposto. Então, quando a gente olha assim, eles são totalmente o oposto, não é assim. Dentro do que eles sentem, eles se atraem. Porque é uma Eles pessoa são que tem. semelhantes. Eles são semelhantes em frequência, em vibração, em pensamentos. E aí, o que a gente normalmente vê no outro, em questão de defeito, né? Vamos colocar assim, é o que tem na gente. Então, o outro é um reflexo. Então, por isso que a gente acaba ali achando que o oposto, né? Os opostos se atraem. E aí o que é muito diferente se repele. E é justamente o contrário. Porque pensa, pessoas felizes, elas querem estar no meio de pessoas felizes. Então, Uhum. o que pessoas que estão tristes acabam ficando no meio de pessoas que estão tristes. Porque Mas querem isso ficar mais quietas, não querem que mexa isso, com elas, mas que converse. isso são questões emocionais que muitas vezes as pessoas transparecem. Mas todos nós, às vezes, todos nós não, mas muita gente ela tem uma máscara, né? Que ela não deixa o outro perceber. Uhum, Mas a frequência uhum, dela tá vibrando. É típico sim. aquela pessoa que fala assim, né? No caso de mulheres, né? Que fala, nenhum homem presta. Então ela tá atraindo, ela tá vibrando o quê? Isso. Nenhum homem presta. O que vai atrair? Você acha que um homem que presta vai olhar nela e vai sentir que ela tá buscando isso? Porque o que Uhum, você tá ali falando, reafirmando, é o que você quer. É o como tá a tua energia. Então a tua energia tá uhum, baixa. Você acha que você não tem capacidade de achar uma pessoa legal, então a tua energia tá baixa. Você vai achar aquele cara com energia baixa que acha que tem que enganar as mulheres para ele se sentir bem. Essa é a questão da frequência, né? A tua assinatura vibracional, a sua assinatura energética. Pessoa que está no desespero, igual também outro exemplo, você precisa vender uma coisa, né? Mas você precisa, você está naquela coisa, isso tem que acontecer. Você já chegou numa loja, você viu na cara, parece da pessoa que ela está desesperada para te empurrar alguma coisa. Você fica até com medo. Você até queria sim. comprar o negócio, mas a pessoa ficou tão transparecendo o medo que você pensa assim, deve ter alguma coisa errada aí. Porque a É. pessoa, ela tá ali naquela energia da escassez. Eu preciso, preciso, preciso. E Uhum. aí, o que que ela Tipo, às bater vezes. meta, né? Nas lojas hoje em dia tem que bater meta, tem que ter tanta venda por mês, né? Ou por semana. E aí, às vezes, tu entra numa loja e tu chega a te sentir mal porque querem, assim, te vender de qualquer jeito, a qualquer custo, né? E realmente a gente acaba não conseguindo comprar, né? Eu me sinto mal, né? Tem gente que tá na mesma frequência e compra. E aí ela compra e às vezes vai comprar uma roupa que tem um Que não defeitinho aqui, um quer. negocinho É. que não quer. Ou compra e se arrepende, porque ela também estava naquela questão de eu preciso comprar
para me sentir melhor. E aí eu achei um vendedor que queria comprar, vender para me sentir melhor. Aí o casal tá feito, entendeu? E bateu. Deu Por match. isso que não dá para sair para rua para comprar quando tá triste, né? Quando não tá muito bom, porque daí vai achar alguém que vai vender pra gente, Você né? vai achar alguém que está no desespero e vai estar na mesma frequência que você. Porque tem vendedor legal também, né? Não é todo vendedor que tem gente que chega e fala, ó, não, isso daí não ficou bom para você e tal. E aí você acaba querendo até comprar da pessoa, porque ela foi tão sincera com você, que você fala, É, nossa, a pessoa é legal. Ou você volta outro dia e compra. Entendeu? é, Que é é outro, um... que é outra parte, né? Que aí a gente vai ter que falar só sobre isso, que é você soltar as coisas, né? Sair Sim, do controle de querer, né? Controlar tudo sim, na vida, né? sim. Nossa, mas falar de energia é uma coisa, é um assunto que não tem fim, né? Mas ali na alimentação, ali é algo novo, assim, eu acho que é algo que tem que ser mais divulgado. Eu acho que isso aí vai mudar muito a mentalidade das pessoas quando as pessoas começarem a entender isso. Porque eu, depois que eu comecei a cuidar mais do meu corpo, mudar meus hábitos, e depois que eu fiquei doente, né, que eu tive câncer, que foi uma doença psicomática também, que eu tenho certeza hoje disso, né, que eu atraí isso, na verdade. Uhum. E então, assim, porque claro que a gente tem, eu tenho casos na família também, a gente sabe que tem um percentual genético, mas a gente sabe que 70, 80% dos cânceres são por estilo de vida, né? E por doenças psicomáticas, doenças da alma, né? Doenças do espírito, do emocional, do mental. Então, assim, a gente não para enquanto que às vezes não vem algo e nos faz parar, né? Na força. E no momento que eu resolvi, assim, mudar de hábitos e mudar meu estilo de vida, assim, foi algo, assim, muito estranho, assim, porque eu fiquei bem perdida, eu não sabia por onde começar. Eu começava a fazer a alimentação saudável, começava a fazer educação, atividade física, começava de cuidado espiritual, do emocional, por onde que eu ia começar, o do mental, porque tudo estava bagunçado, como tu diz, né? Como tudo está interligado, quando uma coisa não está bem, a outra também não está bem. E eu sempre achava que eu me alimentava bem, que eu comia bem, que eu estava bem, porque que a minha alimentação era boa. Mas eu estava totalmente desnutrida. Quando eu fui consultar com uma nutricionista e fiz os exames, eu estava totalmente desnutrida, estava carente de vários tipos de minerais, vitaminas, e nossa, estava assim tudo assim desordenadamente desequilibrado. E aí eu comecei a fazer um tratamento com uma nutricionista que trabalha nutrição funcional. E aí era tudo baseado nos exames, e aí eu tinha a dieta, né, que ela me passava, e ainda tinha suplementação, porque algumas coisas eu não conseguiria só com alimentação. E ainda tem, hoje ainda, quando eu vou consultar, às vezes ainda tem algumas coisas que eu tenho que suplementar, ainda mais depois, agora que eu fiz esterectomia, e daí eu tirei útero, ovário e tudo, então também tem essa parte dos hormônios que também interfere, né, nisso. Mas, assim, começar a mudar o estilo de vida, começar a mudar hábitos, partir para uma alimentação mais saudável, é algo, assim, que tem que vir um desejo do nosso âmago, eu digo assim, da nossa essência, do nosso interior, do nosso mais, do que de mais forte, de mais leal a gente tem dentro da gente, né? Porque tem que ser algo assim, a gente tem que se amar muito Eu para a ia gente falar isso conseguir. mesmo. Porque Eu a ia gente falar isso, é o precisa amor, né? ter muito amor dentro da gente, e esse amor tem que ser por nós, pela gente mesmo, né? Porque ninguém vai fazer por nós o que a gente pode fazer por nós, né? Então, eu preciso fazer por mim aquilo que eu sei que vai me ajudar e que vai me deixar saudável, que vai me deixar feliz, porque o saudável, muitas pessoas, assim, querem ser saudável, mas elas não relacionam o saudável com ser feliz, com ser bem-sucedido, com ser bonita, com vitalidade, uma pessoa que tem raciocínio lógico, que consegue ter destreza nas coisas, que consegue realizar as coisas. As pessoas só querem ser saudável, entre aspas, assim, não ter doença. Aí eu Ou, quero me alimentar saudável para não ter doença.
Ou tem duas questões. Ela não, ainda ela nem manifestou nenhuma doença. Aí ela, né, eu tô saudável, não preciso. Ou ela só associa a peso na balança, É, né? a Ah, peso na não. balança a doença. A peso na balança e a Então, doença. tanto Mas, que, tanto que, infelizmente, a nutrição ela é levada em consideração mais para quem está acima do peso, né? Quando a pessoa decide mudar, porque tem uhum, uma questão também que as pessoas às vezes vão ganhando peso e não tomam, né, essa decisão mesmo de fazer diferente. Ou sim, quando ela vem com um ultimato de doença, né? O médico vai lá e fala, ó, ou muda a sua alimentação, ou você vai, por exemplo, perder seu fígado. Ou você tem tantos dias, você tá com uma diabetes, aí vem o susto, né? Vai pela dor, né, Fátima? Mas não pelo amor, não pelo amor próprio. Então, se é, cuidar, se você saber nutrir o seu corpo, não tem preço. É o que eu falo para a pessoa. Você nunca aprendeu a comer, né? Você só repete padrões. Se os seus pais souberam se alimentar bem, você vai repetir, mas não é o que a gente vê hoje, né? As pessoas, é, até eu falo assim, às vezes eu estou conversando com a minha mãe, vou explicando umas coisas, ela fala: "Nossa, como eu errei na alimentação de vocês". Aí eu falo: "Mas tá tudo bem, porque você não tinha esse conhecimento, né? Agora, na minha geração, eu falei, o conhecimento está aí, né? Tá acessível para todo mundo. Você erra porque você quer, né? Ou assim, você quer negligenciar, não é a tua é, prioridade. Por quê? A gente foi muito acostumada a se mover só pela dor, né? E não pelo sim. amor. E quando a gente erra É, por a gente não saber as coisas, como você disse, né? É perdoável. Agora, a gente errar, a gente sabendo que está fazendo errado e sabendo que tem como fazer certo e a gente não fazer certo, aí a gente está, na verdade, se violentando, né? A gente que está se intoxicando, se inflamando e levando para um caminho, às vezes, sem volta, né? Porque tem muitas doenças que depois que estão instaladas no nosso corpo, às vezes não tem mais volta, às vezes a gente não consegue mesmo, mudando a nossa alimentação, a gente não consegue mais mudar. Tipo uma hipertensão, ou uma diabetes, ou outras doenças também, tem vários tipos de doença que às vezes não tem mais como você retroceder, né? Até mesmo alguns tipos de câncer. Então, às vezes, a gente só vai mudar a alimentação realmente quando a gente já está com a faca no pescoço, como dizem, né? Mas aí muitas vezes já é tarde. Então, quanto mais a gente pode se instruir, quanto mais a gente pode assistir conteúdos como esse, quanto mais a gente pode procurar informação, quanto mais a gente pode se cuidar, pagar uma nutricionista não é caro. Caro é depois você ter que pagar um cardiologista, ter que pagar um pulmonologista, ter que pagar um cardiovascular. Isso sim que se torna caro, porque daí você vai ter que ter vários especialistas, quando na verdade a primeira pessoa que a gente deveria de procurar para a gente curar nossas emoções e nosso alimentar, que seria então o cuidado mental, do emocional e do físico, seria nutricionista, psicólogo e psiquiatra, né? Mas quem que procura psicólogo e psiquiatra, então, meu Deus, nutricionista ainda vai lá, né? Mas psicólogo e psiquiatra é só quando o problema já está instalado, quando já está um bolo de neve, né? Que às vezes tu nem consegue mais sair dessa. Então, hoje em dia, precisa mudar essa consciência das pessoas, né? Que as pessoas precisam cuidar da alimentação em primeiro lugar, né? Que o alimento é vida, né? E o alimento é o nosso remédio, né? A gente tem que fazer do nosso alimento o nosso remédio, e o nosso remédio tem que ser o nosso alimento. E assim a gente consegue se nutrir e consegue viver saudável. Então, isso é uma consciência que está, assim, cada vez mais longe, parece que da mentalidade das pessoas, até porque tá, que nem você disse, está muito prático tudo ir lá na prateleira do mercado pegar, mais prático do que a gente pegar numa feira ou comprar um produto bom e natural, ou até mesmo cultivar ele numa hortinha em casa e preparar ele da nossa maneira, né? Mas isso tudo é a mente
mente das pessoas, algumas estão evoluindo, estão tendo essa expansão da consciência, né, em prol da alimentação, mas ainda tem muito trabalho a fazer. E como que nós já estamos esgotando o nosso tempo, já passemos até do nosso tempo, mas está tão gostosa essa live, mas Sim. ainda vamos falar um pouquinho assim sobre como que as pessoas chegam em você, como que se alguém quiser fazer uma consulta contigo, quiser se atender online, como que é o procedimento, se a pessoa tiver interesse também em fazer uma consulta contigo e pegar mais essas coordenadas tuas, assim, ou fazer um tratamento, alguma coisa assim, como que procede? Então, Fátima, hoje eu trabalho em atendimentos online, mas esses atendimentos são dentro de pacotes, porque justamente a gente alinha a parte nutricional, a parte mental, né, de hábitos, e essa parte hormonal, junto que determina também a tua parte emocional, né, dos neurotransmissores e tudo. Então, eu tenho hoje uma comunidade de mulheres que justamente elas entram lá, tem o meu suporte já inicial e tem todo um passo a passo de alimentação, de treinar a mentalidade, de equilibrar os hormônios, tudo por meio da alimentação. Então, aí eu oriento os suplementos necessários, se a mulher está na menopausa, o que, que ela precisa. Eu direciono sempre para mulheres que estão acima dos 35 anos, porque se você já está chegando nos 40, quanto antes você começar a se preparar para a fase, quando chegar a perimenopausa, que é a fase antes da menopausa, mais leve vai ser esse período de transição. As mulheres sofrem muito na menopausa porque elas negligenciam demais o ciclo menstrual dela a vida inteira, né? Sim. Se esforçou demais e aí não cuidou. Então, quando chega a fase da transição, é muito sofrido. E não precisa ser. Aí a gente faz esses alinhamentos. Lá tem o objetivo é justamente nutrir o seu corpo. Então, é para a mulher que quer emagrecer, é para a mulher que quer aumentar a performance física, o desempenho no trabalho. Então, porque as orientações nutricionais que tem lá dentro têm cardápios diferenciados para os objetivos de cada mulher. Então, hoje é Uhum. assim, aí a gente tem encontros mensais online que a gente tira dúvida e um grupo ali do WhatsApp para elas se manterem, né, conectadas, porque é importante, ainda mais, né, no dia de hoje que a gente se conecta com tantas coisas aí que estão fora do nosso objetivo. Então eu quis criar um ambiente que as pessoas falassem de coisas para justamente expandir. Né? Se você está expandindo uma área da sua vida, todas as outras vão sendo impulsionadas junto, né? Então, na verdade, é uma comunidade que você forma com as pessoas que Isso. querem fazer, marcar essa consulta, é um pacote, e daí dentro desse pacote tem essa comunidade. Aí esse pacote, ele é fechado para aquele grupo, e quando tem Isso. novos, você cria novos grupos. Na verdade, você vai entrando à medida que você quiser. Então, ele Ah, é um ano, você tem acesso. Porque todo mês a gente tem encontros, e aí o que você tem acesso aos protocolos, à medida que você entra, você vai tendo a liberação. E aí, cada encontro eu trago uma nova informação, ou eu tiro dúvidas, ou eu trago um desafio para colocar as mulheres mais dentro de um objetivo, né? A gente, por exemplo, vai começar um desafio da proteína, que é importante para as mulheres aí que querem manter massa muscular e emagrecer. Aí tem o do desapego. Então, a gente vai fazendo essas estratégias aí. Tem, por exemplo, identificação de sabotadores, como você trabalha com os sabotadores. Então, tem todos como eu falo assim, suporte ali para você trabalhar a tua mente, né? Então, quando a gente nossa. vai trabalhar a alimentação, a gente vai trabalhar a mente, né? Porque a escolha alimentar, ela está muito relacionada ao estilo de vida, Uhum. às suas relações emocionais, às vezes até traumas, né, emocionais que a pessoa tenha, que ela desconta na comida. E então tudo tem essa conexão e aí eu quis deixar, né, dar esse suporte mais completo possível para que ela identifique. Se ela identificou e não conseguiu solucionar, ela pode procurar um terapeuta, pode procurar depois um psicólogo, entendeu? Mas ela vai saber pontuar isso dentro lá da comunidade.
Mas também tem, você também pede exames, ou assim, para ver como que tá o quadro clínico, vamos dizer, da pessoa, ou daí não tem exames, é tipo mais essa, tipo uma mentoria, assim. Então, se a mulher quer o exame, eu faço a prescrição. Porque tem gente que não quer, né? Às vezes não tem condições. Aí eu tenho também, ofereço é como se fosse um checklist de sinais e sintomas. E aí ela vai pontuando e de acordo com o que ela pontua, a gente direciona alguns suplementos que são de acordo com aqueles sintomas e a alimentação também. Hum, Entendeu? interessante. Nossa, bem interessante mesmo. Porque o primeiro Então, encontro é individual comigo, para eu entender como que ela tá e aí ver essas questões. Aí eu dou um direcionamento, um suporte da suplementação, peço exame se a mulher quiser, e depois ela segue mantendo, né? E aí vai evoluindo lá dentro do programa, que é um ano de acompanhamento. uhum. E aí, para a pessoa se inscrever, para a pessoa pedir a consulta ali, tem no teu, no link do teu Instagram, como que a pessoa entra em contato contigo? Ela pode mandar para mim lá no link do meu Instagram, se ela entrar, tem lá um rastreamento, já para ela entender como que tá o metabolismo, a parte energética e emocional. Aí de performance de trabalho. Já é um brinde porque eu já entro em contato com ela e falo, ó, você tá assim assim. Mas se ela quer saber mais informações também da comunidade, ela me manda uma mensagem no direct. Aí eu converso com ela, entendeu? Bah, legal, legal mesmo. Bah, parabéns pelo seu trabalho. Nossa, Ah, a gente se conhece obrigada. já há uns 4 anos, né? Mas a gente não havia mais se falado. Agora, quando eu te achei de novo aí nas redes sociais e te vi lá naquela palestra, daí pensei, não, vou ter que resgatar de novo minha amizade lá com a Ellen. E vamos fazer uma live sobre isso. Olha que interessante. Pois E é, a gente participou da mentoria junto. Aí de lá para cá eu fui fazendo todas essas formações aí, agregando ali o conhecimento. sim, coisa boa, né? Quando a gente vai evoluindo, né? Mas é muito interessante, eu fiquei muito feliz com tudo, com todas essas informações e a gente vai se falando. Quem sabe a gente faz uma outra live novamente daqui a um tempo. E quem sabe eu também vou ver lá como é que funciona lá bem certinho. Quem sabe também entro no teu grupo aí para ver como Bem-vinda. que estou precisando também fazer uma reconsulta de novo com a minha nutricionista, já estou bem tempinho sem ir também, daí quem sabe eu adio mais um tempo e participo ali, né, para ver se eu me encaixo ali, me identifico ali também, né, então a gente, assim, também tem que experimentar coisas novas, né, e porque eu achei muito bárbaro isso, né, da energia, assim, porque a energia é algo, assim, que me cativa muito, porque eu melhorei muito graças a Deus, né, e graças à minha fé e a minha busca, né, porque eu consegui me revigorar energeticamente, né, e consegui revigorar o meu espírito e com isso eu consegui muitas coisas, inclusive, entre aspas, né, a cura do câncer. Se Deus quiser, tá curado. Estou ainda no tratamento de manutenção, mas se Deus quiser, não tá mais comigo. Então, assim, sou muito grata a tudo que eu aprendi nesses anos, né, e foi um aprendizado muito grande. Então, isso tudo me trouxe muitos novos amigos, novas pessoas que eu conheci, novas oportunidades, novos ensinamentos, né, novas experiências. Então, tudo isso valeu muito. E agora eu estou fazendo live semanal, toda terça-feira. Se uma hora você quiser fazer uma live comigo de novo, pode fazer. Também posso ir lá no seu Instagram, fazer uma contigo também. E assim a gente vai se ajudando uma a outra e vai divulgando, né, nossos trabalhos. E estamos aí para qualquer coisa que as pessoas quiserem nos procurar aí, eu como mentora, terapeuta, palestrante, a Ellen aí como nutricionista, e também trabalha na parte da atividade física, né? Também personal física, né? Também. Não, eu Educa... tenho doutorado em educação física, mas eu não sou personal. Eu só dou as Não? orientações para a mulher de acordo com a fse que ela tá, qual seria o Ah, melhor tá, tá. estilo Eu de achei exercício.
Achei que você era também personal. Não, essa formação eu não quis fazer. Foi na outra faculdade, não, né? Só fui só agregando depois. Tá bom, então. Tá Mas bom? é Obrigada, interessante. viu, Fátima, pelo convite. E vamos marcar uma outra live, sim. Fico aí aberta para um novo convite, tá bom? Tá bom, então. Então, o pessoal que nos acompanhou aqui, a gente quer agradecer também, quem esteve aqui ao vivo na nossa live. E quem vai assistir a live gravada também, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E siga nós duas também, né? A Fátima Roden 8 e a Ellen. A Ellen Garcês. Como que é o Garcês. teu Insta? Ellen É Ellen Garcês. Garcês, né? Então, Isso. e aí vamos nos conectando aí, vão vendo nossos conteúdos aí, que tem muita coisa boa nas nossas redes sociais aí, tanto minha como da Ellen, para quem quer mudar a mentalidade, adquirir novos hábitos, uma alimentação mais saudável, e agora com essa novidade da energia, expansão, né? Da consciência através da alimentação e da energia, é muito bom a gente sempre aprender coisas novas. Então, ficamos por aqui hoje com a nossa live. Até a próxima semana, terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, 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 tchau. gente. Um beijo. Tchau, beijo.